Terminei meu relacionamento porque ele estava me enrolando. Uma influenciadora, a gente veio à tona contar o motivo do término dela. E assim, deu um certo debate nos comentários, interpretações. Não é um caminho óbvio, sabe? Mas segundo ela, logo no início do vídeo, ela diz porque ele estava me enrolando. Então vamos ver no que ele estava enrolando ela. Então bora lá? Olá, meninos e meninas. Nós estamos aqui, galera, pra ver esse término de relacionamento, os motivos. Então não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Gente, tem gente me avisando que o YouTube não está indicando vídeos até pra quem assiste todos os dias. Então vê se o sininho está ativado, porque ele avisa vocês quando tem vídeo, que é todo dia, de segunda a sexta pelo menos. Não esqueçam também de visitar minhas redes sociais, lá eu posto os resumos daqui do canal. Então a gente posta os curtas aqui do canal, não são cortes. Os curtas mesmo, literalmente resumindo o vídeo de hoje. Então vai lá, dá uma força que eu também posto stories pra vocês. Então bora lá, sem enrolação, vamos pro quadradinho. Tá aqui, gente. Essa daqui é a Lariota. Quem quiser seguir, esse aqui é o arroba dela, que é a Lari. Ela vai contar pra gente o que aconteceu pra ela terminar o namoro. Terminei o meu relacionamento de 1 ano e 3 meses com o baixinho. Tem 2 dias que eu tô ensaiando pra fazer esse vídeo, gente, eu não consigo parar de chorar. Assim, pelo menos dessa vez eu sei que eu não me iludi sozinha, né? Lari, por que você terminou? Porque ele tava me enrolando. Vamos para os fatos, né? Porque quando a gente vai contar a história, tem que ser, não com prints e provas, mas contando as histórias, né? O que levou a isso. Então, em janeiro, eu recebi uma ligação do pessoal do meu condomínio falando que o meu aluguel estava atrasado e que o meu contrato também não tinha sido renovado. E eu achei que era assinatura automática, sabe? Se você não cancela, só fica renovando. Eu achei que fosse assim, porque eu só assinei quando eu me mudei pra cá. Eu nunca renovei o contrato. E aí, lá no escritório, sempre fica mudando de pessoas e tal, enfim. E aí, por que foi que estavam me acusando de não ter pago aluguel? Porque aqui no meu condomínio, são 3 condomínios da mesma empresa, né, dirigidos pela mesma companhia. E aí, o meu ex mora num condomínio que é aqui pertinho, uma milha assim pra frente. E aí, como o meu nome era o meu cheque, era um cheque que também a gente pagava, que quando a gente casou eu pagava na conta do meu cheque, que quando eu abri a conta no banco eu ganhei um cartão de cheques, né? Nossa, enrolação pra poder contar a história. E aí, enfim, eu tinha que renovar o contrato. Nisso, o Digníssimo tava soltando muitos comentários, o meu namorado agora, ex, né, namorado agora, soltando muitos comentários da gente ir morar junto. Ele fala assim, eu vou colocar a sua televisão na minha sacada, eu tenho que limpar o closet pra você, porque é onde você vai colocar as suas coisas. Porque quando você vir morar comigo, você não vai precisar trabalhar desse tanto. Ele ficava falando isso. E eu nunca dei muito, assim, moral, sabe? Eu nunca dei a entender de que sim, que eu queria. E aí, quando eu falei, eu acho que eu quero mesmo, acho que eu tô pronta e tal. Eu sei que não dá pra eu ficar na minha vidinha aqui separada pra sempre se eu quero uma família, né? Então a gente tem que ir e tentar a próxima fase. E aí, bom, teve algumas outras vezes que eu fiquei, tá, mas é só o dia que você quiser. Fiquei falando, né, esse negócio do closet e de eu não trabalhar, precisar trabalhar tão duro, era uma coisa muito recorrente, assim, 2 a 3 vezes na semana, gente, eu juro pra vocês. E aí, com esse negócio do meu apartamento, um dia ele sentou aqui, e aí eu conversei com a minha prima, que a gente não é muito amiga, contou tudo pra ela, e uma tia minha também, e falei, o que eu faço? Porque eu achei que eu ia precisar ter essa conversa em abril, pra renovar pra maio, que foi quando eu mudei, porque é sempre um mês, né, anterior. E aí, eu tava achando que eu ia ter essa conversa, porque quando você quebra o contrato, você tem que continuar pagando aluguel, ou você tem que arrumar uma pessoa pra você, né? E aí, eu achei que eu ia precisar ter essa conversa em maio, no final de abril, como eu falei. E aí, aconteceu isso tudo, elas falaram, senta com ele e conversa, porque ele tá soltando os comentários, às vezes ele tá esperando você falar que quer também, né? Porque às vezes eu dou uma de durona, falo assim, não, eu fico fugindo no meio da conversa, eu nunca entro no assunto, sabe? Aí um belo dia ele vem jantar comigo, a gente janta e tal, a gente sentou aqui no sofá, eu falei assim, então, aconteceu isso com o meu apartamento, eu tenho que renovar o contrato, e aí, o que você acha que eu faço? Aí, menina, ele falou assim pra mim, você tá perguntando se você vai se mudar pra minha casa? Aí eu, mais ou menos. Aí ele começou a gaguejar. É porque a gente não tem 1 ano de namoro ainda. Detalhe que a gente ia fazer 1 ano literalmente 4 semanas depois, 30 dias depois. Que era em fevereiro, literalmente, quando ele me pediu um namoro, né? Eu falei, tá, tudo bem. Aí ele, eu acho que a gente tinha que esperar mais uns 4, 6 meses e tal. Mas eu vou te ajudar com tudo que você precisa. Qualquer coisa que você precisar, eu vou te ajudar. Quanto que é o aluguel mesmo, que dia que é, eu vou te ajudar. Tá bom? Guarde essa informação. Chegou fevereiro, o aluguel de fevereiro, ele nunca falou nada, ele nunca perguntou se eu precisava de nada. Aí a gente foi pro Brasil. Voltando do Brasil,
Eu falei pra ele que eu ia precisar dele pra me ajudar a pagar o aluguel, porque tava inverno aqui, muito severo, então nevava muito e as pessoas foram pra Flórida, e quando elas viajam, elas cancelam as casas, quem trabalha com casa sabe disso, então é muito incerto o valor que a gente faz por dia, né? E daí eu falei pra ele, olha, voltando no Brasil, eu vou precisar do dinheiro. Aí ele, tá bom. Só que eu nunca falei que tanto, ele não perguntou que tanto, nem eu, só falei que eu ia precisar do valor pro aluguel. Aí eu vou pro Brasil e volto, e aí fui pagar o aluguel, fui pedir dinheiro pra ele não tinha no dia, mas falou que ia me dar 3, 4 dias depois. Realmente deu o dinheiro e tal, e aí eu falei que pro mês que vem eu ia precisar de novo, porque, no caso, o mês que vem era de abril, né? Porque eu já não trabalhei 10 dias de março. Então, se eu não tinha dinheiro pro março, eu também não tinha pra abril. E aí, beleza, depois disso foi tudo por água abaixo. Eu tô esquecendo um fato muito importante, que quando ele falou pra esperar e que ele ia me ajudar, eu concordei, porque não tinha o que fazer, né? Mas só que foi um banho de água fria em mim. Eu falei assim, ué, eu tô ficando doida? Porque esse homem tá dia sim, dia não. Soltando comentários, falando coisas pra gente ir morar junto. Sempre fica falando que, né, a gente, sei lá, vai casar, que casamento vai ser no Brasil, que ele tem que fazer um destination wedding, que é viajar pra casar, porque senão vai ter 1000 pessoas no casamento, já com várias coisas. E aí, na hora que eu chego, ele meio que foge da raia, sabe? Eu brochei muito. Aí lá vai eu pedir dinheiro também pra pagar o aluguel de abril. Uma que eu não tinha mesmo o valor inteiro. E outra porque, gente, ele paga tudo pra todo mundo. E isso tava me irritando muito. E a gente já conversou disso várias vezes. E aí eu fiquei muito confusa. Como que ele tem dinheiro pra gente sair sexta e sábado, pra gastar 250, 300 dólares, 350 dólares em janta, e ele não tem pra me ajudar? Isso não entrou na minha cabeça. Pagar a rodada de bebida pras pessoas, pros amigos dele, tudo, gente. E na hora de me ajudar ele não tinha. Eu fiquei assim, quê? Aí eu fiquei bravinha com ele, né? Eu falei assim, mas você falou que me ia ajudar em janeiro, passou esse tanto de mês e você nunca perguntou se eu precisava, quanto que eu precisava, se tava tudo bem, você tá vendo eu falar quantas casas eu faço por dia, você sabe mais ou menos que você é inteligente, quanto que eu ganho por dia. Aí ele, nossa, mas o que você faz limpando casa não paga nem o aluguel? Aí eu falei assim, a sua conta de casa é só o mortgage, é só a parcela da casa? Aí ele, não. Aí eu falei assim, a minha conta do mês inteiro também não é só o aluguel. Aí comecei a falar, tem carro, tem seguro do carro, tem a energia. Gente, a minha energia é 250 dólares. Como assim? Como assim é 250 dólares? É só eu sozinha e eu mal ligo o aquecedor e o ar-condicionado. É um absurdo isso. E aí fui falando valores das coisas, né, e tal, não sei o quê. Nossa, era meu sonho se a minha conta do mês inteiro fosse só o valor do aluguel. Tem gasolina, tem isso, tem aquilo outro, fui falando. Aí ele, não, de quanto você precisa, eu tenho que pagar o mortgage da casa tal dia, mas vamos fazer limpar o escritório, que daí eu ganho mais dinheiro. Vamos limpar o escritório sábado, que daí você tem tanto. Aí eu vou perguntar ao meu tio se ele quer que você limpe a casa dele, que daí você tem mais tanto. E foi arrumando um jeito de eu fazer mais dinheiro, né? Beleza. O tio, gente, ele tá tão preocupado comigo, coitado. Aí ele falou que ia me dar mais um tanto. Aí eu falei que eu me sentia muito, muito mal de ter que ficar pedindo dinheiro pra ele. Ele sabe que eu tô precisando, ele tinha que me dar. Uma vez que ele falou que ia me dar dinheiro, tio, eu tô conversando. E aí, coitado, tava o que falando do seu padrasto, que eles é bosta. Aí falei que eu me sentia mal de pedir dinheiro e tal, e aí ele falou assim, eu vou te dar uns 150 por semana e você guarda pra pagar as contas, que daí eu não preciso tirar o valor inteiro de uma vez, né? Eu falei, tá, tudo bem. Aí passou uma semana, você deu dinheiro? Não, nem ele. Já tem 9 minutos, eu vou fazer a parte 2, sorry. Nossa, gente, que situação chata, né? Eu achei uma situação chata. Pelo que eu tô entendendo, eu tô captando aqui a ideia. Então ela mora na gringa, certo? Então ela tá na gringa e ela trabalha com limpeza de casa. E ela tem um namorado, pelo que eu entendi, ele é gringo. E ele, assim, já trabalha lá, já tá mais familiarizado. Ela contou ali o que incomoda ela. Ele tem dinheiro pra todo mundo e não tem dinheiro pra ela, sendo que ele ofereceu. A gente tem que pegar muito bem essa informação. O fato dele ter oferecido ajuda, gente. O fato dele ter oferecido. Ele ofereceu ajudá-la com o aluguel. E depois ele, não é que ele desconversou, mas ele fingiu o quê? Esquecer. E não lembrava mais. E aí ela teve que ficar pedindo. Eu achei super chato isso. Super, gente. Mas isso por quê? Porque namoro aqui no Brasil, assim, acontecia muito de pagar as coisas naquele momento. Tipo, pagar, igual ela falou, jantar, tudo, essas coisas. Mas pagar alguma coisa que era minha, da minha vida, logo no início do namoro, papo de menos de um ano, eu não acabava não pedindo nada. Mas aí entra aquele papo dele ter oferecido. Ela disse que realmente não conseguia pagar o aluguel naqueles meses que ele ofereceu ajuda. O que vocês acham, gente? Ele não quis morar, ele ficou falando sobre morar junto, mas depois ele repensou. E aí ele ofereceu uma ajuda e no final também estava meio que desconversando a ajuda. Ajudou, porém com muita dificuldade. O que vocês acharam? Antes da gente ir para a parte 2, vamos ver os comentários.
Acho que ele se sentiu ansioso por ter que ajudar tanto financeiramente. Nem com o meu marido eu peço tanto dinheiro assim. Eu, hein? Eu fico chocada com os comentários. Vocês não estão acostumadas com homens bons? Que ajuda? É que eu acho que a situação ficou um pouco constrangedora uma vez que ele tá esquivando. Que eu acho que é o motivo do término. Ele vai começar a se esquivar mais, eu acredito, nos próximos vídeos. Não sei, posso estar enganada. E aí fica uma situação chata. Agora é diferente da pessoa chegar e falar: olha, morar junto agora, eu não me sinto seguro. Porque a gente tá começando agora. Eu vou te ajudar. E a pessoa, tipo, antes do mês acabar, a pessoa tá te ajudando. É um outro cenário do que você ter que agora lembrar ela de que ela ofereceu ajuda. Ai, gente, que situação. Acho que o grande problema dos namoros de hoje em dia é a gente confundir namoro com casamento. Questão financeira e outros tipos de assuntos mais particulares. Acho que deveriam ser tratados depois do casamento. Não que ele deveria deixar ela desamparada e tal, mas tem muita coisa que a gente precisa aprender a separar para viver justamente cada fase da relação. Vamos para a parte 2. Terminei o meu relacionamento de 1 ano e 3 meses. Parte 2. E aí, nisso, desde que ele falou que ele ia me dar o dinheiro por semana, ele não deu e ele não falou nada também. E se tem uma coisa que me irrita muito é você falar que vai fazer uma coisa e você nem dá uma satisfação de quando e de por que você não conseguiu fazer ou se você vai fazer ou não. Isso me irrita. Esse é o meu maior, assim, pet peeve. Eu não sei como é que fala pet peeve agora. Mas, nossa, isso me mata de raiva. E aí, eu já muito agoniada com isso, aí eu fui questionar ele de novo. Mas assim, eu fui questionar porque eu tava assim, meio fria, meio incomodada. Ele perguntou o que tava acontecendo. Aí eu fui falar o que tava acontecendo, né? E falei pra ele. Aí ele achou ruim que eu tava cobrando ele do dinheiro. Aí eu falei assim, mas eu não tô cobrando nada que você não falou que ia fazer. E aí, ele ficou aqui, mas eu falei que eu ia dar quanto? Eu falei que eu ia dar quando? Eu falei que eu ia fazer como? Aí eu falei assim, nossa, a gente vai ter que gravar as nossas conversas, porque você não tá lembrando de nada. Ué, que é isso? Fiquei pensando, esse homem tá realmente se fazendo. Tá se fazendo. Ai, tô esquecendo um detalhe importante. Quando eu pedi dinheiro a primeira vez, ele falou que a gente ia ter que... ele falou assim, em inglês, we're just gonna have to hustle, que é, a gente vai ter que trabalhar mais. Nesse a gente vai ter que trabalhar mais, no caso eu, porque ele é salariado, ele ganha um salário fixo, todo mês é aquele valor. E aí, tá bom. Aí eu fui falar com as minhas clientes, meus clientes que têm filho, eu falei assim, fulano, se você precisar de babá, de alguém pra olhar essas crianças, me chama. Ainda, né, brinquei assim que eu quero ir pra Itália pra comemorar os meus 30 anos, então eu preciso de fazer um extra. Brinquei assim com os meus clientes, fui por uma pessoa, e aí o fulano me chamou pra trabalhar de babá numa sexta-feira, das 4 às 9. E aí eu fui, óbvio, né, que eu preciso de dinheiro. E aí ele achou ruim que eu não tava disponível pra ir jantar com o bonito. Aí a primeira vez eu deixei passar, falei assim, você falou que eu tinha que hustle, eu tô trabalhando mais, ué. E aí depois, nessa sexta-feira, aí passou no sábado, ele pediu de novo. E aí ele tinha conversado da gente ir jantar lá na cidade dele, com a mãe dele, com a sobrinha dele, que tem banda de rock e tal, não sei o quê. Aí isso já tava combinado há muito tempo. Aí eu, idiota, fiquei me sentindo mal de cancelar porque eu precisava do dinheiro. Aí eu fiquei assim, mas eu preciso do dinheiro. Vendo se ele ia falar assim, não, fulana, eu vou te dar, porque ele perguntou quanto que eu tinha feito. Eu falei assim, $100, $20 a hora. E foi muito, muito de boa, eu fiquei a maior parte vendo televisão. E no TikTok e tal. Que a menina vai dormir 7h30 da noite. Enfim. E aí, fiquei esperando pra ver se ele ia falar. Ele falou assim... Aí eu falei assim, não, porque o fulano tá me chamando pra ir trabalhar de babá no sábado e eu tô precisando do dinheiro. Aí ele ficou meio que... achou ruim. Uai, se você prefere trabalhar então trabalhe. Nessa hora eu tinha que ter falado assim... mas eu falei, né? Eu falei, não é que eu queira trabalhar, eu preciso trabalhar, são duas coisas diferentes. Então, tá bom, eu vou trabalhar. E aí, depois, a gente se encontra e ele fala, não, eu te dou o dinheiro. E aí, eu arrumei uma minha amiga pra trabalhar pra eles, porque eu fiquei sentindo mal de cancelar, e já era uma terça ou quarta-feira, não sei. Então, graças a Deus, ela podia, eles aceitaram, e ela foi, tipo, no meu lugar, tá? Mas ele não deu o dinheiro e também não falou mais nada. E aí, isso, gente, isso me irrita de um tanto.
A gente conversando aqui, quando eu fui falar que ele não tinha, né, que eu tava achando ruim que ele não tinha seguido com a palavra dele, falado, não dado nenhuma satisfação e tal, ele falou assim, ai, eu tô meio sentindo que eu tenho que te pagar pra namorar comigo. Eu falei, claro que não. Eu não tô te cobrando nada que você não falou que ia fazer. Você falou que ia fazer isso. Eu tô esperando você cumprir. É simples assim. Então, se você não ia me dar o dinheiro, se você não quer me dar o dinheiro, você fala. E você também não fica no meio entre eu fazer dinheiro também. Não vai achar ruim que eu vou trabalhar final de semana. Não vai achar ruim que eu não vou estar disponível para jantar com você na sexta-feira. Uai, o que você quer? Se você não quer me dar dinheiro, você também vai me atrapalhar a fazer dinheiro? Tá maluco? E aí só piora, tá? Porque no dia do Super Bowl, ele tem um amigo que trabalha nos bares aqui de Saratoga, ele trabalha em 2 bares diferentes. E aí eu falei assim, fulano, eu tenho vários planos, quero ir pra Itália e tal, arruma aí um extra pra eu fazer final de semana, à noite e tal, não sei o quê. Aí ele, ai, na hora, eu vou conversar com as pessoas e tal, não sei o quê. Depois eu peguei o número dele, mandei mensagem, falei assim, então, fulano, se você souber de alguma coisa, vai me avisando aí. A semana passada, ele avisou, tem um restaurante que tá precisando de garçonete. E aí eu fui falar assim, qualquer dia que você puder ir lá conversar, porque ele também trabalha à noite, né? De bartender, você fala que daí eu mais o baixinho a gente vai lá, beleza? Fui falar pro baixinho, então, tá, o fulano arrumou lá pra mim, qualquer dia desse a gente vai jantar lá no restaurante pra poder conversar com o dono ou o gerente. Eu não sei se o dono e gerente são a mesma pessoa. Olha só que ele virou pra mim, eu não quero você ir falando com cara de cachorro sem dono, tá? Que isso me irrita mais ainda. Ai, eu não quero que você fica vai trabalhar nesse tipo de cenário. Aí eu falei pra ele assim, você não quer me dar dinheiro ou não tem dinheiro pra me dar, mas você também não quer que eu vá trabalhar? O que é que você quer então? E fiquei olhando pra ele. E aí o tio logo veio falar com ele, se distraiu e tal, nunca mais falou mais nada. E aí sexta-feira a gente vai fazer boxing, ele dá uma alterada de voz comigo, eu respondo no mesmo de volta, porque eu não levo desaforo pra casa, vamos colocar assim, e esse não é um combo muito legal, né? E aí eu falei assim, gente, não dá, não foi a primeira vez. Já foram 4 ou 5 vezes que ele já alterou a voz comigo e nunca foi por uma coisa que eu tivesse feito intrigado de verdade, e eu acho que mesmo assim não se justifica. Então, da última vez que ele tinha, né, gritado comigo e alterado a voz comigo, foi no dia do Super Bowl, só que eu precisava dele pra ir pro Brasil e falei, não vou me fuder sozinha pra ir pro Brasil, vou levar o fulano, né, até porque eu sabia que ele ia pagar tudo, quando a gente tá junto ele paga tudo realmente, e depois eu vejo o que eu faço, e da próxima vez que ele fazer isso, vai ser a última. E aí ele fez sexta-feira, ele não falou comigo o dia inteiro, e aí quando ele faz uma coisa de errado, vamos colocar assim, não sei porque eu coloquei aspas, né, mas enfim, aí ele passa o dia sem falar comigo, e depois aí à noite pede desculpa, aí vem cá com o rabinho entre as pernas e tal. Um dia ele comprou flores e eu joguei fora, porque eu não aceito flores como desculpa. E aí eu falei, passei o dia inteiro pensando, chega, o que é mais que eu tô esperando? Não, eu mereço mais que isso, tá doida? O homem não tá mostrando e provando com que ele fala com as atitudes dele, sabe? Porque um homem, quando ele quer ficar com aquela mulher, ele não vai deixar ela trabalhar igual uma cachorra pra pagar as contas enquanto pode juntar as casas e pagar só uma. Não é que eu tô querendo morar com ele porque ele tem um casa. Se ele tivesse um apartamento, a gente ia morar no apartamento que fosse o maior ou que tivesse mais tempo pra vencer. A gente ia dar um jeito, ia procurar um outro apartamento, ia, sabe? A gente ia dar um jeito, ia juntar tudo, ia se ajudar. Aqui, eu não acho que a gente tava se ajudando, sabe? Eu acho que eu era literalmente um troféuzinho, assim, bonitinho pra ele ficar mostrando pras pessoas. Eu já me senti assim várias vezes. Ele já me impediu de trabalhar final de semana várias vezes. Impedindo assim, sabe? Fazendo cara de cachorro sem dono. Que eu queria estar com você e tal. E quando você vê, você tá cancelando as suas coisas pra estar com o fulano. Aí eu falei assim, não, chega. Fui lá na casa dele, jurando que ele não ia estar lá na sexta-feira à noite. Ele tava. Fiquei pasma que ele tava. Fui, terminei com ele e ele entrou num estado de negação, assim. Ele acha que eu só terminei com ele porque eu arrumei outro. Ele literalmente acha que ele é essa Coca-Cola toda.
Eu tô em choque. Porque quando a gente tava junto e namorava, ele se mostrava muito inseguro. E agora ele falou assim pra mim, no final das contas, você que tá me perdendo. Aí eu comecei a rir. Falei, então tá, have a good life. Porque eu não vou ficar discutindo com alguém que não consegue ver pontos nenhum por qual eu tô terminando com ele. Aí ele veio aqui ontem trazer a cama do Chewie. E aí eu meio que abri a porta assim só a metade, porque não é bem-vindo aqui em casa mais. Eu não quero ver a cara dele nem pintado de ouro. Se ele estiver passando na rua, eu atravesso. E aí ele falou assim, tem alguém aí? Aí eu falei, primeiro que nada é sua conta. Primeiro que não tem ninguém aqui. Você é maluco? E aí tinha uma sacola dele aqui, peguei a sacola e falei assim, toma, e fechei a porta na cara dele. Nossa, é muita informação. Assim, gente, vamos lá. Cara, eu acho que esse cara deve ter falado da boca pra fora. Sei lá, uma ajuda aqui, uma ajuda ali, devia estar na cabeça dele, mas não realmente estar ali todos os meses até o dia em que decidisse morar junto. O que me fez pensar também, gente, além dele ter talvez falado da boca pra fora, e no final não queria. Claramente esse rapaz ele não quer arcar com o aluguel dela. Ele não quer. Nem que seja com uma parcela para ajudar. Claramente. Só que aí, por outro lado, gente, ele também parece não entender muito bem a realidade dela. Parece que os dois vivem realidades diferentes. Porque, gente, ele realmente tem um comportamento assim: sexta-feira não vamos jantar. E ela até que tá pegando muito serviço em bares e tudo. Ela tá ali precisando, tipo, suando a camisa pra se sustentar. A situação dela eu já vi, gente. Cara, é uma situação de tipo assim. É pelo menos a sensação que me passou. A pessoa, ela tá numa situação meio apertada. Não é aquele momento assim que eu posso desperdiçar tempo, dinheiro e trabalho. Eu tô num momento de, cara, ter que pegar tudo que eu venho hoje à minha volta. Por quê? Porque as contas estão rodando. Eu não posso vacilar. Eu posso ser despejada. Eu não sei se quando você tá no modo sobrevivência. Vocês já viram isso, gente? Quando a pessoa tá no modo sobrevivência, ela não pode brincar em serviço porque tem muita coisa em jogo. Sei lá, ela pode ficar na rua. Não tem com quem morar. Um exemplo. E se uma pessoa promete ou, sei lá, fala pra você, ó, mês que vem eu vou te ajudar em tal coisa, tá bom? Tá. Você tá no modo sobrevivência. Aquele dinheiro tá contando. Conta. E se a pessoa não ajudar, e você tava contando com aquilo porque você tá no modo sobrevivência, lembrando, gente, modo sobrevivência não é necessidade. Eu tô passando aperto, tô passando fome. Não. Não, mas as coisas são assim. Eu não tô num momento também de desperdício, de desperdiçar. E também não tô num momento, no melhor momento, para dizer vou relevar. Eu não sei se vocês entendem onde eu quero chegar. Para mim, isso aí é o modo sobrevivência. Que eu já me vi nessa situação e já vi amigos passando por essa situação. E aí, a vida é uma montanha-russa e você sai do modo sobrevivência, entra no modo socorro Deus. E existem momentos de muita abundância. Em que a pessoa fala, vou te ajudar ali com uma graninha. Você fala, para, não precisa disso não, fulano. Seu comportamento muda. Eu não sei se vocês conseguem, se vocês já passaram por essa situação. E ela não tá, ela parece que está no modo sobrevivência em que ele falou, vou te ajudar, e talvez tenha sido da boca para fora. Mas para ela a coisa foi séria. E isso machucou mesmo ela porque ela tava precisando desse dinheiro. Só que fica chato cobrando. Você falou que ia me dar dinheiro? Parece até uma situação esquisita. Então, o que parece que ela tá no modo sobrevivência, ela vive uma realidade. É o que parece, gente, não sei detalhes, mas é o que parece. Parece que ela tá vivendo uma realidade, ela tá num momento. Ele vive outra realidade e tá em outro momento. Ele pode falar as coisas da boca para fora e depois disso conversar e esquecer. Que as pessoas ao redor dele relevam pela situação que elas vivem. Mas ali ele tá com uma namorada que, tipo, tá trampando todo dia umas 40 horas de trabalho direto. E aí ele fala que vai ajudar e ela meio que tava contando com isso para no final ela ter que trabalhar o dobro e ele ainda olhar para ela e dizer, você vai ter que trabalhar de novo. Não estamos se comunicando na mesma realidade. Estamos em bolhas diferentes. Você tá entendendo? Com necessidades diferentes. Uma solução é o que sai da boca dele seja cumprido até o final. Se eu falei que eu ia te ajudar com o aluguel, eu te ajudei com o aluguel. Uma solução é essa. Outra solução é, se ele falou da boca para fora, ou você escolhe cobrar uma ou duas vezes e depois releva, ou você termina. Mas eu também não acho interessante ficar cobrando sempre. Porque também fica uma situação esquisita. Então, se isso acontece comigo, gente, eu sentaria e conversaria. Tipo, amor, não estamos vivendo no mesmo mundo.
O que você fala, você tem que cumprir. Mas a forma que eu resolveria, ou releva, ou termina. Eu ia evitar ficar cobrando, porque eu mesma ia ficar muito chateada de eu ter que ficar cobrando que pagasse as coisas. Vamos ver aqui o que os comentários dizem. Só de saber que ele prefere te dar dinheiro para te ajudar nas contas do que ir morar com você, isso me dá nervosismo. Então, mas ele prefere ajudar, mas ele não ajudou. Amiga, você já terminou, né? Terminou. E nunca, nunca, nunca deixe de trabalhar por homem. Imagine que você precise do seu namorado em um momento difícil e ele não te ajude. Amiga, igualzinho aconteceu comigo, meu Deus. Não julgo você, assisti as duas partes e vi comentários dizendo que foi sua culpa e tal. Mas se ele paga jantar, almoço para colegas de trabalho, por que não pode ajudar você, a própria namorada? E se falou em morar junto, quando ela precisou, ele se cascou fora. Isso mais que certo. Infelizmente, isso aconteceu. Mas você se livrou e muito. Ainda tem essa, que ele ficou falando sobre morar junto e quando ela realmente precisou morar junto, ele não quis. Ponto é, se eu precisasse muito da ajuda, quanto ele ajudaria? Ele é do tipo que deixa na mão? Como é que é? No casamento seria pior ainda, bem que terminou no namoro. Os comentários mudaram completamente na parte 2, uma vez que esclareceu ali, ele não cumpriu e também encrencava para ela trabalhar. Sabendo que ela estava precisando de ajuda, fingindo demência. Mas agora me diz, gente, o que vocês acharam dessa questão do término que aconteceu e se vocês se identificam ou já viveram algo parecido em relação a esse financeiro, quando você ainda está namorando. Você está namorando e um de vocês está passando aperto. E aí fica aquela situação, vai pagar as contas, não vai, sendo que a gente só está namorando, como é que faz? A gente já começa ajudando, não ajuda, o que a gente faz nessa situação? Para mim, é estranho a gente namorar, gente, e a pessoa tá passando ali aperto, necessidade, fome, e a gente, tipo, vivendo o nosso mundo, só se encontra para namorar, porque a gente é só namorado. Também é uma situação esquisita. A pessoa definhando e você vivendo no mundo à parte, né? Mas agora me conta a sua opinião. Obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e comentar. E beijo!